Girando os nossos comentaristas, Paulo Figueiredo. A gente acompanhou há pouco os resultados na região Centro-Oeste, que até que se resolveu rápido em sua maioria. Só Mato Grosso do Sul vai ter segundo turno? Pois é, o Centro-Oeste foi uma das regiões que mais que a apuração ocorreu de forma mais rápida, e isso, inclusive no Distrito Federal, isso acabou trazendo um pouco mais de desconfiança para o processo, porque quando os votos foram chegando numa região onde o presidente Bolsonaro é mais forte, e ele abriu uma vantagem muito grande. Depois, o Nordeste e algumas outras localidades foram chegando, e essa diferença foi se esvaindo até que o ex-presidente Lula passou à frente. Isso trouxe para vários eleitores um flashback, né? Primeiro da eleição de 2014, onde o Aécio Neves esteve à frente da Dilma Rousseff, e quando chegam os votos do Nordeste, e os votos não só do Nordeste, mas das regiões mais distantes, o Aécio perde a vantagem, a Dilma passa, o PSDB chegou a contestar aqueles resultados de forma bastante veemente, mas também o flashback da eleição americana, onde um processo bastante diferente, é importante explicar para o eleitor, viu em vários estados, em várias localidades, em vários distritos, o presidente Trump estava à frente do candidato Joe Biden, e no final das contas Biden passou o Trump em cima com votos que chegaram em última hora. Então esse déjà vu trouxe ao eleitor brasileiro mais desconfiança. Bom, o professor Marcelo Suano analisando os números do Centro-Oeste, mas eu ainda estou em dívida com o senhor da última vez. Nosso jornal é dinâmico e a gente vai sendo engolido pelo tempo. Professor. Bom, eu creio que no momento quando eu pedi a palavra, talvez vá a reboque daquilo que o Paulo Figueiredo falou. É óbvio que existe uma série de questionamentos acerca tanto da urna, mas o mais importante não é se a urna é fraudável ou não. O mais importante é se nós temos ou não, como cidadãos, o direito à transparência e que ela seja auditável. E não adianta uma pessoa chegar e dizer, não, ela é auditável porque o TSE assim o afirmou. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo diz respeito ao fato de que quando nós vamos questionar o que está acontecendo e se diz respeito ao fato de nós estarmos diante de um quadro em que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, apresentou para todo mundo que não se justifica, talvez seja para o momento da escolha para votar. Isso não é justificativa apresentada pelo ministro. A única coisa que pode ser colocada diante de nós é se houve ou não eficácia. Quando eu citei o caso da Venezuela, que eu falei que aquela reengenharia de zonas e sessões eleitorais, lá foi feito supostamente intencional e estrategicamente para conseguir, de alguma maneira, evitar e cansar o eleitor da oposição que estava avançando na Venezuela. Não estou dizendo que essa reengenharia foi feita aqui, mas como nós vimos no caso daquele senhor que foi entrevistado, muitas pessoas desistiram de votar. Eu quase não votei, porque eu tinha que vir para a Jovem Pan e estava avançando para chegar nas 5 horas da tarde. Eu quase desisti. Por qual razão? Porque a forma como foi feita a fusão de sessões, e foi o meu caso, a minha sessão foi colocada junto com outra e ninguém sabia o que fazer. As filas eram enormes. E dizer que a fila é natural, ela não deveria ser natural. Vamos pegar o caso da biometria. Eu transferi meu título para São Paulo neste ano. E, no entanto, eu não tinha biometria, mas funcionou para mim a biometria. De onde a minha biometria veio, até hoje eu estou questionando. Nós temos diante de nós um quadro em que não existe clareza. E é isso que o Estado Democrático de Direito exige. Ele exige clareza, transparência e dado o direito ao cidadão de que questione. Quando nós estamos falando da urna, e qual foi o grande problema que nós encontramos nesse processo inteiro? Supostamente, para defender a democracia, minou-se o Estado Democrático de Direito. Ora, o direito de questionar é dado ao cidadão e a democracia se configura pelo controle que nós temos dos nossos representantes, dentre eles os representantes do Poder Judiciário, algo que nos foi retirado. Este é o grande problema. Então, nós vamos ter, nessas 3 semanas, uma batalha muito intensa, porque os mesmos mecanismos e vícios serão aprimorados e serão aplicados. Este talvez seja o grande, eu diria, não dilema, mas eu diria
seria o grande terror que a sociedade pode estar vivendo, porque ela está tensa. Nós não podemos questionar. Nós não podemos, por exemplo, estatisticamente se sabe que existe a possibilidade de uma urna dar problema. Mas, segundo Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, qualquer pessoa que alegar que digitou um número e apareceu outro, poderá ser imediatamente retirada pela polícia. Ora, vamos colocar mais uma vez o meu caso. Eu tive que confirmar 4 vezes determinados candidatos que ali eu estava apresentando. É como se a urna perguntasse para mim: você tem certeza que você está votando nesse indivíduo? Eu disse sim. Olha, confirma, hein? Você tem certeza mesmo? Claro que sim. Ou seja, quando você chega a uma situação como essa, isso é atraso. O aparelho não está funcionando adequadamente. E cabe ao TSE cuidar exatamente disso. E não está fazendo discursos políticos. Talvez esse seja o grande problema que gerou essa pequena confusão e desistências. O que abre um espaço para Sua Excelência o Presidente da República buscar aqueles que estavam na abstenção, mas não porque não quiseram votar, mas porque desistiram diante das dificuldades que lhe foram impostas. Amanda, a gente está avaliando os números do Centro-Oeste, das disputas aos governos da região que inclui a capital federal, onde Ibanez Rocha foi reeleito com folga, praticamente o dobro de votos do segundo, Leandro Graz. É isso, Adriana, mas eu sou forçada a voltar na mesma questão, porque parece que a gente fica andando em círculos, né? Sempre achando um jeito de questionar o sistema eleitoral. Se não é pela legitimidade, pela lisura, são pelas horas que você passa na fila, mas isso é desmentido pelos números e é desmentido pelos fatos. Então vamos aos fatos. Os fatos são que nunca houve tanta transparência e tanto escrutínio sobre o sistema eleitoral. E quem garante isso não é apenas o TSE, embora ele seja o grande responsável pelas eleições, sim, e é quem detém a última palavra. E também não é só o ministro Alexandre de Moraes, são todas as entidades, organizações, partidos políticos que acompanharam esse pleito. Inclusive, houve uma visita nessa semana passada agora à tal sala secreta, a sala cofre do TSE, e descobriu-se, pasmem, que não era secreta nem era sala cofre, ela é transparente, é toda envidraçada, e quem atestou isso foi o próprio presidente do partido PL, do presidente Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, que aliás saiu com uma eleição superlativa, acho que 99 ou 100 deputados eleitos, terá a maior bancada do Congresso. Então veja que as urnas elas só fizeram confirmar a vontade do eleitor. Além disso, todo esse sistema eleitoral e o processo inteiro foi acompanhado de perto, muito de perto, pelos militares, as Forças Armadas, pelo TCU, pela OAB, pelos partidos políticos, por várias universidades públicas e privadas, por quem quer que estivesse interessado, todos se debruçaram sobre esse processo eleitoral, além, claro, dos observadores internacionais, acho que de 26 países, todos atestando a confiança, a lisura, a legitimidade e a rapidez do resultado com o qual saiu a votação. E para me focar nos números, olha só, 57, o presidente Lula recebeu a maior votação da história de um candidato no primeiro turno, com 57 milhões de votos. O presidente Bolsonaro recebeu a segunda maior votação de um candidato em segundo turno, superando o que ele havia conseguido em 2018 por quase 2 milhões de votos, teve 51 milhões de votos. Então, os brasileiros foram às urnas, mais de 156 milhões de votos. Isso tem que ser festejado. A gente precisa parar de questionar coisas, de ver pelo em ovo, de ver coisas que não existem. O que a gente tem que discutir aqui é o projeto de país, as pautas, as agendas dos candidatos, obviamente os bastidores da política, que é o mais saboroso, é o mais interessante, as alianças que vão se confirmar, que vão se formar no segundo turno, a estratégia tática de cada um dos candidatos, como os governos estaduais saíram das urnas, como o legislativo saiu das urnas e, no entanto, a gente perde um tempo imenso questionando uma coisa que já foi exaustivamente discutida e debatida e está claro que funcionou. A gente teve um resultado legítimo aqui com milhões de votos. Os brasileiros puderam votar. Alguns esperaram na urna, talvez um ou outro tenha desistido, é chato. Em vários países do mundo a gente vê pessoas passando horas na fila. Claro que isso tem que ser melhorado, resolvido, tem que se apontar o problema, o que houve. Claro que tem, mas isso não diminui a importância, a relevância que teve o pleito de ontem. Sabe, a gente precisa seguir em frente, não ficar rodando, correndo atrás do rabo, porque senão é difícil travar qualquer discussão legítima e relevante. Bom, seguindo com o nosso debate, o Roberto Mota fala na sequência o SCAF, que ainda não falou também. Mota.
Narrativas. Essa é a eleição das narrativas. Olha, eu não vi nenhum observador internacional na minha fila, onde eu esperei 2 horas. A gente já sabe que não se pode falar mal das urnas, tá? Entenderam? Não se pode falar mal das urnas. Então eu não estou falando mal das urnas. É curiosa a afirmação que a gente viu numa entrevista aqui de alguém do TSE, dizendo: olha, se houve filas, estava dentro da nossa programação. O que importa é a programação deles. A programação do eleitor, o que é um eleitor? Foi lá só para dar um voto. Né? O fato é que as longas filas foram a regra. Elas não foram a exceção na eleição mais importante das últimas décadas. Tem gente que acha que isso é um mero detalhe. Qual é o problema se um eleitor ou outro desistiu de votar na eleição mais importante das últimas décadas? Quando você vai a um restaurante e o banheiro está sujo, é uma boa indicação de como é a cozinha, né? Você provavelmente não come num restaurante onde o banheiro está sujo. Uma organização que não conseguiu uma coisa básica, que é lidar com o fluxo de eleitores, a gente fica pensando como é que ela conseguiu lidar com outras questões. E essas questões estão sendo levantadas aqui pela própria Amanda. A gente só está falando das filas. Alfredo Scaff. Veja, eu particularmente não sabia que eu ia fazer a biometria no dia. Isso não foi publicizado, ninguém sabia que a gente ia colocar o dedo ali, até porque eu não tinha feito a biometria antes de votar e nas últimas eleições, mas é só é uma observação que eu estou dizendo, no sentido de que isso sim, obviamente, levou 1 minuto a mais em cada voto, né? Por isso essas filas foram grandes. Agora, a gente não pode falar em festa da democracia sem esgotar o Estado democrático de direito. É óbvio que a gente quer que a transparência e toda a responsabilidade seja do TSE. A gente comemora o Dia da Democracia, isso tem que ser comemorado. Agora, se isso fosse, se o nosso voto não fosse um byte, mas fosse um papel, isso tudo seria muito mais tranquilo, até porque a auditoria seria física, como é feito no mundo todo. Também é outra observação que a gente pode aí esperar para 2024, porque essa não foi possível. E outra coisa também, quando a gente fala no princípio da publicidade que está na Constituição, isso precisa ser exacerbado. A gente precisa, como a Amanda falou, exercer a liberdade, mas também exercer princípios constitucionais. Essas coisas não podem ficar escondidas sob o ditame de que está tudo ok, é transparente, é seguro, fiquem tranquilos. A gente quer ficar tranquilo mesmo e é responsabilidade maior e absoluta, única do TSE nos deixar tranquilos. Agora, repetindo, eu não sabia que eu ia fazer biometria e realmente as filas estavam muito maiores do que as outras eleições. Agora, para a gente fazer uma festa da democracia, eu quero aqui fazer uma sugestão ao TSE, ao ministro Alexandre, no sentido de divulgar para que esses 30 milhões de abstenções, olha só, 30 milhões de abstenções, possam realmente decidir o nosso segundo turno. Porque é inconcebível um país onde existe uma festa democrática em que 20% seja abstenção e mais aí uns 6, 7% de votos nulos e brancos. Então, praticamente de cada 4 votos, um é jogado no lixo. Isso não pode acontecer. A festa da democracia precisava ter aí, no máximo, 5, 6% de abstenção. Eu acho que a gente poderia apostar nisso para fazer a verdadeira democracia no Brasil. Paulo Figueiredo, para fechar sua participação aqui no Jornal da Manhã, lembrando que daqui a pouco, 10 horas, você estará com toda a nossa equipe no Morning Show. Paulo. É verdade. Olha, eu não posso acreditar que seja dita uma frase dessa, de que nunca houve tanta transparência e tanto escrutínio num processo eleitoral, sem dizer que o que nós temos de transparência, o pouco que nós temos de transparência, aconteceu contra o desejo do TSE. Ora, primeiro, o presidente do TSE foi fazer lobby no Congresso para impedir que fosse aprovada a PEC do voto impresso e, segundo denúncias de alguns deputados, inclusive fazendo ameaças a membros do Congresso para que o voto impresso não fosse aprovado. Isso nunca aconteceu na história da República. Depois, eles fizeram um convite, meio que pro forma,
para que os militares pudessem participar do processo, mas quando os militares realmente se aproveitaram do convite e quiseram participar do processo, eles foram praticamente desconvidados. As suas sugestões foram quase todas recusadas, depois disseram que não dava mais tempo, depois alegavam qualquer motivo, e no final a gente teve um pouquinho, só um pouquinho, das sugestões dos militares incorporadas no processo. Os observadores internacionais, ora, faça-me um favor, o chefe da missão da OEA de observar internacionalmente a nossa eleição, o Rubem Ramírez, foi ministro das Relações Exteriores do Paraguai, do Nicanor Duarte, o amigo do Lula. 3 dias antes do pleito, ele estava tirando foto com o Celso Amorim, do PT, perguntando as opiniões dele sobre o processo eleitoral brasileiro. Ora, reparem, confiança é algo que você constrói. Não dá para dizer que o TSE construiu confiança nesse processo eleitoral. Foi um festival de incompetência, tanto na forma que se comunicou com o eleitor para dar a ele confiança no processo desde o início, quanto durante as eleições com as filas e com uma esculhambação completa, que fez o eleitor se perguntar, ora, se esses caras não conseguem organizar nem o processo de votação, será que eles conseguem garantir de fato a segurança do processo? De novo, não dá para dizer que houve fraude, essas evidências não existem ainda, tem que esperar, inclusive, o que as Forças Armadas vão dizer a respeito do processo, mas querer empurrar a goela abaixo e dizer que a discussão está acabada só porque a imprensa decidiu que a discussão está acabada, isso não dá. Isso é falta de respeito com a população. Amanda, para fechar então esse giro de discussão, e o SCAF trouxe esse número interessante, realmente o TSE comprova que foram 31 milhões de eleitores que se abstiveram de participar, de votar, é um número alto, te surpreende? É exatamente a mesma média da eleição passada, aliás, é um pouco abaixo da eleição de 2018, 2020, nem vou cotejar aqui porque foi pandemia, então é uma eleição um pouco fora da curva. É exatamente a mesma média, menos de 21%, a eleição passada, 2018, foi 21%, essa é a média. Nunca houve no Brasil, acho que uma abstenção tão baixa como aqui o SCAF falou, de 5%, 6%, acho que começou já com 12%. É a abstenção que a gente tem num país em que o voto é obrigatório, que tem pessoas que têm mais dificuldade para chegar na sessão eleitoral, por isso que houve transporte gratuito em mais de 60 cidades. É isso. Quando eu falo que a gente tem que superar essa discussão, é porque é o que o Paulo Figueiredo disse, ainda não existe prova de fraude, ou indício de fraude, e ele ainda acrescenta, ainda, como assim ainda? Quer dizer, porque pode haver, a gente está trabalhando sobre uma suspeição que sequer existe. É por isso que eu não estou dizendo que a discussão está terminada, eu estou dizendo que essa discussão hoje não existe. Se algum dia ela existir, a gente pode voltar a ela, está sempre aberta. O questionamento, isso aqui é uma democracia, o questionamento está sempre aberto, mas ela não existe hoje. Por isso que eu estou sugerindo que a gente a supere e que a gente enfrente temas que realmente sejam reais, concretos e digam respeito à vida do cidadão em respeito à nossa audiência, porque ela quer saber, porque daqui a um mês ela vai voltar às urnas. Então, ela quer saber o cardápio no leque de candidatos, o que ela tem ainda para a eleição presidencial, para os governos estaduais, as alianças que vão se formar, os bastidores, os próximos passos dessa corrida presidencial e nos estados que ainda tem eleição. É só isso. Entendeu? A gente está discutindo sobre uma coisa que não existe, que são as suspeições de sempre que são levantadas. E sim, foi a eleição mais transparente que já tivemos. E não houve voto impresso porque o Congresso soberanamente, legitimamente e democraticamente decidiu que não aprovou a PEC do voto impresso, ponto. Essa discussão está superada. Se ela voltar na próxima legislatura e o Congresso aprovar e quiser aprovar o voto impresso, aí é outra coisa, aí o voto impresso vai estar aprovado e pronto, será instituído. E é isso. E na democracia funciona assim. Se não passou no Congresso não aprovou, é porque não está aprovado e pronto. Então vamos seguir. Paulo, 30 segundinhos. Olha, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Hoje você tem uma discussão grande, sim, e basta você verificar as suas redes sociais, Amanda, você vai ter isso com bastante clareza, que já existe uma série de questionamentos do eleitor sobre a forma como os números foram apresentados, algumas baseadas em evidências falsas, outras baseadas em evidências reais e discussões legítimas. Isso é interesse da audiência, é interesse do eleitor e eu acho que a gente deve continuar discutindo sim, endereçando e não empurrando para debaixo do tapete. Bom, e para fechar esse giro, 30 segundinhos para o Mota e 30 para o SCAF para a gente fechar. Mota. Olha, nós precisamos superar os problemas, não superar as discussões sobre os problemas.
Eu não acho que a abstenção seja um problema. Tá? Eu acho que o problema é o que eu já chamei aqui de trinca do mal. O problema é a gente ter uma mídia que formou um consórcio dedicada a espalhar desinformação e atacar o presidente sem dar espaço a nenhuma outra voz, exceção feita da Jovem Pan. O problema é a gente ter um consórcio de pesquisas que falha miseravelmente e está em simbiose com o consórcio de mídia. O problema é a gente ter um partido dos tribunais que implantou a censura no Brasil. E a gente fica aqui tendo que tomar cuidado com as coisas que diz, né? Para não sofrer consequências graves. Esse é o problema. A abstenção não é problema. Eu acho até que voto não deveria nem ser obrigatório. Se tivesse que votar só 15 milhões de pessoas, que votem 15 milhões de pessoas. Mas que seja um voto consciente, que os eleitores tenham acesso à informação e estejam no livre exercício dos seus direitos, principalmente o direito à livre expressão. Scaf, 30 segundinhos. Rapidinho. Não, eu disse que o ideal seria que a nossa abstenção fosse no máximo 5%, 6%, até porque a nossa legislação tem o voto como obrigatório por enquanto. Eu disse que o ideal, e também acho que 20% de abstenção, a gente poderia até fazer uma pesquisa, né? Vamos fazer uma pesquisa, por que a abstenção é tão grande? Porque essa abstenção poderia ter mudado vários resultados de outras eleições. Então eu acho que isso que precisa ser mudado no Brasil. Ou o voto é facultativo, ou a gente pesquisa por que tanta abstenção, praticamente um voto em cada 4 votos é abstenção nulo e branco. Eu acho que isso aí fere um pouco a democracia enquanto ela for o voto obrigatório. Quando for facultativo, essa discussão está superada. Amanda pediu, rapidinho. Não, é porque parece que às vezes, muitas vezes o problema aqui é que a gente vive numa democracia, uma imprensa haver uma imprensa que questione e incomode o governo, e isso acontece em qualquer governo de plantão no Brasil ou em qualquer país do mundo. Ainda bem que a gente vive numa democracia ainda, não sei por quanto tempo viveremos nessa democracia, mas que a imprensa incomode, questione, indague o governo de plantão, isso vai acontecer, seja o governo do presidente Bolsonaro, seja eventual governo do PT ou de qualquer outro partido no Brasil, em qualquer lugar do mundo democrático. É assim que funciona, essas são as regras do jogo. Mota? Não é regra do jogo formar um consórcio e criar um monopólio de opinião, Amanda. Não é regra do jogo, em vez de dizer que a economia melhorou, dizer que despiorou, dizer que não foi o Brasil que melhorou, que foi o resto do mundo que piorou. Isso não é liberdade de expressão, Mota, é liberdade de expressão que você tanto defende. Aqui a gente está numa gigante que é a Jovem Pan com opiniões diferentes, é assim que funciona. Amanda, você sabe quantas vezes... Se você tem uma imprensa de oposição ao governo, o PT falava a mesma coisa, a imprensa é minha oposição, todo governo vai dizer que a imprensa é oposição, é isso. Não se trata disso, Amanda, foi formado um consórcio de mídia para trazer uma única visão do mundo, é um consórcio que não dá espaço para ninguém. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela não acontece nas outras redes de televisão, ela não acontece em nenhum desses jornais. Ó. Faltaram 30 segundinhos para o professor Suano nessa discussão de agora também. Amanda, deixa eu fazer um pequeno esclarecimento de por que essa trinca que o Mota trouxe, ela é tão brilhante, tão esclarecedora. Ninguém consegue ser neutro, mas as pessoas podem ser imparciais. Mas se ainda assim as pessoas não conseguem ser imparciais, elas podem tentar ser isentas. Se elas fazem parte, estão envolvidas, elas não têm como ser isentas, mas elas podem ser honestas intelectualmente. A honestidade intelectual é o parâmetro para que isso ocorra. Imaginemos que um grupo de imprensa esteja comprometido a não mostrar o fato na sua integralidade. E aí minaria a honestidade intelectual. Suponhamos que esse grupo esteja intencionalmente direcionado para destruir uma personalidade, uma liderança ou um projeto de país. Isto é o que o Mota está falando e isto deixa muito claro para todos nós. Quando você fala que a imprensa também foi contra o presidente Lula, havia fatos que a imprensa naquele momento estava trazendo para a sociedade. O que hoje nós identificamos que há fatos que a imprensa tenta esconder da sociedade.
em especial daquilo de positivo que o governo fez. E isso tem minado. Imaginemos que essa imprensa ela consiga ter acesso a um segmento da população que só pode assistir aquilo que as grandes redes apresentam. Se nós formos na periferia, você vai ver que as pessoas não têm TV a cabo, as pessoas não têm internet, não têm smartphone. E elas vão consumir exatamente aquilo que essas grandes redes apresentam. E se elas tiverem associadas num consórcio para apenas mostrar o que lhe interessa, direcionado para minar um governo, é isso que vai ser consumido. Este é o grande problema e a razão pela qual eu cito, passei a citar em todos os lugares a trinca que o Mota apresentou, porque ela é brilhante e resume aquilo que nós estamos vendo. Em especial quando, em defesa da democracia, supostamente, está sendo destruído o Estado democrático de direito. Exemplo, voto não é democracia, voto é Estado democrático de direito. Essa é a razão pela qual nós queremos transparência e competência naquela instituição que deveria trabalhar exclusivamente para isso, e não para fazer discursos políticos, atravessar a rua ou atravessar a praça para ir conversar com legisladores para minar ou para não aprovar uma decisão que já estava acordada, que era não dizer que a urna não presta, mas para exigir que as urnas sejam auditáveis. Era isso que estava acordado. E não dizer que a urna presta ou não presta, apenas pedir um avanço. E dentro desse avanço, transparência. A transparência que seria garantida pelo critério de auditagem. Era isso que se queria naquele momento. Atravessa a praça e faz uma negociação e reverte-se aquilo que já estava decidido. Não é verdade, Suana, não é verdade. Não. Houve audiências públicas em que todos os atores foram convidados a participar. Você já esteve numa audiência pública? Você já montou uma audiência pública? Eu já montei uma audiência pública. Não faça isso. Já passou a sua vez de falar, você já falou. E você atropelou todos sem pedir licença para falar. A gente está voltando ao passado, a uma discussão que está superada, porque não está superada. As pessoas aqui não suportam a democracia. Porque isso a sociedade não engoliu. A oposição. Esse é o problema. A oposição faz parte da democracia. A imprensa livre, que possa criticar e questionar abertamente, faz parte da democracia. Existe um cardápio, um leque de opções entre os veículos de comunicação brasileiros, alguns mais à esquerda, alguns mais à direita, tanto nas redes, nas emissoras de televisão, quanto nos jornais, nas revistas, nas rádios, na internet. Existe uma oferta imensa para que os eleitores possam se informar, possam formar a sua própria opinião. O que existe não pode o partido dos tribunais minando as opiniões. Intelectual, você não consegue ver isso? E ataques a todos que pensam diferente. O meu Instagram está há 6 meses bloqueado porque eu elogiei o presidente da República porque concedeu visto humanitário para a Ucrânia, para ucranianos. Naquele momento, eu solicitei que as pessoas, ao invés de querer que essa guerra se prolongasse, que a guerra fosse encerrada com negociação e que o governo brasileiro estava agindo corretamente, como Estado e como governo. E eu estou bloqueado há 6 meses no Instagram. Pode ser o Mota para encerrar, então, que ele pediu também? Pedi. Eu acho que o professor traduziu certo o que eu penso, e eu só queria dizer que o pior aspecto desse consórcio, dessa simbiose do consórcio de mídia, com esse consórcio de pesquisas e esse partido dos tribunais, é a demonização dos adversários. Então, é a demonização de quem pensa diferente, é a acusação de fascismo, é a acusação de racismo, é todo tipo de acusação que vem acompanhado, muitas vezes, de medidas judiciais, e o resultado é isso que o professor falou aí. As pessoas são canceladas, são bloqueadas. Eu recebi inúmeros comunicados de pessoas que de ontem para hoje já tiveram as suas contas de redes sociais bloqueadas pelo simples fato de que questionaram os resultados das eleições. Mas numa democracia você não pode questionar os resultados das eleições. Dá para entender essa liberdade de expressão? Ela vale para tudo, menos para aquilo que contraria aqueles que são os mantenedores da liberdade de expressão. Não é sério.